Mas foi algo muito sério, igreja, que às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, quer adorar de qualquer jeito, quer aplaudir de qualquer jeito, e para o Senhor tem que ser o melhor. Amém? Mateus 14, versículo 22, amém? Glória a Deus. Aleluia. Mateus 14, 22. Amém? Amém, igreja? Todos acharam? Tomar a leitura aqui, amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Curva sua cabeça, agora ainda de pé. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, querido amado Santo Deus, louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que já foi dito, Pai. Obrigado por ter inclinado os Teus ouvidos, Pai amado Deus, e receber o nosso louvor, Senhor. Pai querido amado Deus, que o Senhor continue aqui com a Tua presença, Pai. Através da palavra agora nos ensinando, nos doutrinando, Pai. Que o homem seja diminuído a pó, porque toda a honra e toda a glória é somente para o Senhor, Pai. Fica à vontade e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Deus, amém? É uma palavra bem conhecida, amém? Pode aumentar um pouquinho o fundo musical, amém? Glória a Deus. É uma palavra bastante conhecida, a gente já escutou muito falar dessa palavra, no qual Jesus anda por cima do mar. Mas eu gosto de... Antes de ler uma palavra, é bom a gente entender o que acontece antes e depois. Sempre a gente entender o contexto da situação. Porque muitas vezes a gente pega um versículo isolado e não entende a profundidade da palavra. Porque se a gente for ler Mateus 14, a gente vai ver que Jesus não está vindo de uma situação muito fácil para ele. Porque a gente vai entender em Mateus 14, como já foi falado aqui essa noite, Jesus acaba de descobrir, acaba de ficar sabendo da morte do seu primo. Para quem não sabe, João Batista era primo de Jesus. E a gente vai ler aqui no início do capítulo 14, no qual vai começar dizendo que Herodes agora está temendo Jesus, porque teme ser João ressuscitado. Porque Herodes acabou de matar João Batista. João Batista ele foi morto por falar a verdade, por não admitir o pecado. Para quem não sabe, na época, era tudo lá reinado por Herodes. E Herodes, ele era um homem um pouco cruel, mas um pouco direito, e temia um pouco. João Batista temia Jesus, ele temia as coisas de Deus. Só que ele era um homem de autoridade, e o que ele falava tinha que se cumprir. E a Bíblia vai falar que ele se apaixona pela mulher do seu irmão, chamado Herodes Filipe. Então Herodes trama para poder se casar com a mulher do seu irmão. Só que qual é o erro dele? O erro dele é ir lá pedir a bênção para João Batista.
como duas pessoas em pecado, em adultério, foi pedir a bênção de um homem de Deus. Hoje em dia acontece. Mas com João Batista que prega a verdade, não. Com o evangelho de verdade não passa a mão em pecado, não. Está em pecado e pronto, acabou. João Batista gritou no meio da multidão: você não pode se casar com ela porque está em adultério. Vendo aquilo lá, o coração de Herodes se entristeceu muito e mandou prender João Batista por ser tão... E a Bíblia vai dizer que Heródias, a mulher do seu irmão, que agora está com Herodes, se indigna com aquilo lá. Como é que esse homem vem falar isso no meio de toda a multidão? E agora trama uma situação para poder Herodes trazer a cabeça de João Batista na bandeja. Eu não posso contar toda a história, por causa que o tempo é curto. Mas Herodes consegue tramar a morte de João Batista e é lhe dada a cabeça de João Batista na bandeja. Só que como eu falei no início, João Batista, filho de Isabel, prima de Maria, era primo de Jesus. João Batista era primo de Jesus. E a Bíblia é bem clara em dizer aqui, se você for ler o capítulo 14, no versículo 12, vai dizer assim, ó: e chegaram os seus discípulos, os discípulos de João, e levaram o corpo de João Batista, e o sepultaram, e foram anunciar a Jesus. João Batista já morto, pegaram o corpo, porque a cabeça tinha ficado lá, pegaram o corpo, enterraram e foram anunciar a Jesus. Jesus, ó, teu primo lá, João Batista, acabou de ser assassinado. Arrancaram-lhe a cabeça, e nós só conseguimos sepultar o corpo. E a Bíblia vai dizer, olha só, a gente lê um milagre, mas não entende a situação. Agora quando a gente vê já no versículo 13, já começa a falar da multiplicação dos peixes. Só que quando você começa a ler assim o 13, ó: e Jesus, ouvindo isso, ou seja, ouvindo sobre a morte do seu primo, retirou-se dali para um lugar deserto. Jesus, vamos entender que Jesus, ele é Deus, ele é parte de Deus aqui na terra, mas ele veio em condição de homem. Um homem que amava o seu primo, e agora vê a crueldade, a forma como seu primo foi assassinado. E Jesus naquele momento, o que ele faz? Ele quer se apartar de todo mundo, ele quer ir para um lugar separado, para um lugar deserto. As mulheres vão entender bem isso. O homem é um pouquinho mais duro, mas a mulher vai entender isso. Sabe quando está naquele momento de dor, aquela coisa íntima, onde você não quer contar nem para o seu marido o que está passando? Sabe o que você não encontra nem forças para dialogar com alguém, porque você não acha ninguém para se abrir? É uma coisa muito de mulher. O homem já é mais durão. Já aguenta. Agora a mulher não. Mulher se isola ali naquele... E ali Jesus estava sentindo essa dor, ele resolve o quê? Se isolar. Jesus, ele faz o quê? Eu vou para o deserto ficar sozinho. A Bíblia é bem clara em dizer que ele vai para o deserto. Se aparta de todo mundo, eu quero estar no meu momento. As mulheres sabem o que é isso, quando a mulher quer estar no momento. Hoje é culto das senhoras, é justo falar um pouco isso, né? Às vezes a mulher quer ter o seu momento. A gente ainda quer, como marido, o que está acontecendo, a mulher? Me deixa. É até um pouco ríspida, né? Um pouco grossa, mas só que assim, a mulher tem um momento de silêncio. É o meu eu. Ali é onde só é ela e Deus. Nenhum marido vai entender. E a Bíblia vai dizer que Jesus está ali separado e vai para o deserto. Só que a fama de Jesus já está muito grande. E a Bíblia vai dizer que junto com os discípulos, e vai acompanhando agora uma grande multidão a pé, vão atrás de Jesus no deserto. Sabe o que é o interessante que eu vejo na palavra? É que eu vejo as pessoas saindo da sua zona de conforto, da sua casa, do seu lar, para ir atrás de Jesus no deserto. Já entenderam essa profundidade? Quantas pessoas querem sair da sua zona de conforto para ir para o deserto? Só que no deserto tem Jesus. Eu estou na minha casa, Satanás não vai te incomodar, entenda isso. Enquanto você estiver bem e você não procurar a Deus, Satanás não vai te incomodar. Tudo vai de vento e popa na sua casa. Tudo, é dinheiro, é saúde, amizade. O que você mais vai ter é amizade. A coisa mais linda. Satanás não quer nem saber de você, ali é alma ganha para ele.
Porque está tudo bem. Porque está tudo bem. Agora, quando você fala assim, quer saber? Eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar para a igreja. Aí você lembra, mas na igreja é um pouquinho mais difícil. Mas Jesus está lá. É que a gente acha que Satanás só vem para fazer bagunça na nossa vida. Não, ele vem também para deixar tranquilo, para a gente achar bom e se esquecer de Deus. Se for ler na Bíblia várias passagens, o povo se esquecia de Deus quando estava tudo bem. O povo não esquecia de Deus em guerra não, era quando estava tudo bem. Satanás opera quando está tudo bem e você não está nem percebendo. Agora eu vejo pessoas aqui sedentas para ir atrás de Deus no deserto. Sabe o que é isso? As pessoas estavam precisando. Quando você sabe que está precisando, você vai atrás de Deus em qualquer lugar. Senhor, eu te busco na cama, eu te busco de madrugada, eu te busco de manhã, eu te busco na igreja, eu te busco na vigília, eu te busco. Enquanto tiver culto eu estou, porque eu preciso do Senhor. Está doendo, eu estou me arrastando para chegar, mas eu estou indo. É no deserto eu vou, é por dentro do mar eu vou, mas eu chego onde está Jesus. Porque precisa. A Bíblia vai dizer que ali tinha muitos enfermos. Muitas pessoas que precisavam de uma cura. E se junta ali ao lado de Jesus. Só que interessante, como eu falei, Jesus estava num momento de isolamento. Ele queria estar só. Só que mesmo ele no momento de dor, ele não deixou de fazer a vontade do Pai. Ele está no momento de dor que ele fala assim, eu quero ficar sozinho. Mas não é porque você está no momento de dor que você vai deixar de fazer as coisas de Deus. Não é porque você está no momento que você está falando assim, eu não quero mais, eu estou cansado, que você vai deixar de fazer as coisas de Deus. Não é porque você está no momento que o seu casamento não está de vento e poupa, que você vai deixar de fazer as coisas com Deus. Não é um momento que a sua saúde já não está mais a mesma coisa, que você vai deixar de fazer as vontades de Deus. Não importa o momento, a vontade de Deus tem que ser feita. Isso se chama ministério e Deus confiou a cada um aqui. Cada um tem um algo com Deus. E quando o Senhor fala, toma a tua cruz, é porque a cruz não é fácil de carregar. Quando o Senhor fala, carrega a tua cruz, Ele não fala assim, pega uma bolsinha aí cheia de coisa boa e leva, não. Ele fala, é a cruz. Carrega a cruz. Quer dizer o quê? Quer dizer que em todo momento você vai carregar. Não importa a dor, porque a cruz dói. O machucado dói, mas carrega. E a Bíblia vai dizer que ali Jesus, ele começa a fazer a vontade do Pai, mesmo no seu momento. Ele começa agora a curar aquela multidão. Tudo que era enfermo ali, a Bíblia vai dizer que ele começa a curar. Só que as horas foi se passando e foi anoitecendo. O povo começou a ter fome. Mas a Bíblia vai dizer de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E os discípulos, vocês conhecem a palavra? Vou correr um pouco. Os discípulos vão falar assim, Senhor, mestre, dispensa essa multidão para eles ir para a sua casa se alimentar. Só que o Senhor falou assim, não, eles estiveram o dia todo comigo. Olha o esforço que eles fizeram para estar comigo. Alimenta vocês ele. Jesus falou assim, eu não vou nem fazer, faça vocês, alimenta vocês. A Bíblia vai ser bem clara em dizer que o Senhor estava testando os seus discípulos, porque o Senhor, Ele nos testa. É no meio da dificuldade que você olha assim, Senhor, não estou vendo de onde eu vou tirar. É 5.000 homens, fora mulheres e crianças, eu não sei de onde eu vou tirar alimento. E o Senhor está te testando, vá você e faça. É você, ele fala, é bem claro, a Bíblia diz assim, vá vocês e alimenta. O discípulo olha assim, mas Senhor, de onde a gente vai tirar alimento? Aí o Senhor vai e pergunta, escuta isso, o Senhor vai e pergunta, o que você tem? O que é que vocês têm? O que você tem essa noite? Na Bíblia vai dizer assim, tem um menininho aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí o Senhor está perguntando hoje, o que você tem? Sabe o que o Senhor está perguntando? O que você tem? E você tem que responder o que você tem. Você vai dizer assim, Senhor, o que eu tenho? Eu tenho um marido bêbado que ficou em casa. Senhor, eu tenho um filho drogado que ficou em casa. Senhor, eu tenho um filho que essa pessoa só quer saber de cachaça do mundo, ficou em casa. Senhor, eu tenho um casamento que está na beira, acabado.
Senhor, só ficou conta, só ficou dívida em casa. Senhor, eu tenho uma enfermidade. É pouco. É o seu pouco que você está trazendo. O seu pouco é o que o Senhor está falando, traz. É o seu pouco que eu quero para operar o milagre. É pouco, mas é teu. O marido está bêbado, mas é teu. O marido está doente, mas é teu. O filho é um drogado, mas é teu. A mulher, a briguenta rebelde, mas é tua. E o Senhor está perguntando, então traz para mim que é o suficiente para eu operar o milagre? O que é nada para você, que os outros olham assim e falam, isso aí já era. O Senhor está falando, não, traz aqui. É uma árvore cortada atrás. É o suficiente. O pouco para você é o suficiente para Deus. Aprenda isso. Para Deus gerar o milagre. E a Bíblia vai dizer que ele pega aqueles 5 pães, pega os 2 peixes, coloca numa cesta. A Bíblia vai dizer que levanta para o céu. Aprenda isso, ele levanta para o céu. Em nenhum momento ele ora falando assim, Pai, multiplica. É uma coisa forte, né? Que a gente costuma orar e pedir. Senhor, trabalha aqui, Pai. Senhor, faz isso aqui, Pai. Senhor, é isso aqui, Pai. A gente pede, tanta gente é tão pidão. No qual eu vejo Jesus levantando um cesto. A Bíblia vai falar, primeiramente, ele abençoa. Eu abençoo este pão, esse peixe. O seu pouco você tem abençoado? Ou tem reclamado? O seu pouco. O marido que deixou em casa o seu filho. A dívida está em casa, você tem abençoado? Fala assim, não, esse mês eu não posso pagar, mas o Senhor vai me abençoar para eu conseguir pagar. O meu filho é bênção de Deus, não importa a situação que ele chegou. Seu marido está lá bebo, soluçando no sofá, e você está falando assim, eu creio, é bênção de Deus e há transformação. Você está abençoando? Ou você está amaldiçoando? Não presta. É as pessoas apontando o dedo e falando, larga. E você, eu vou largar porque não presta. Você está abençoando ou você está amaldiçoando? O Senhor, o pouco, Ele abençoou. E depois, sabe o que Ele fez? Agradeceu. Era pouco, mas Ele abençoou e agradeceu. A sua situação, você está abençoando e agradecendo? Ou só está reclamando? Para Deus gerar um milagre, tem que ter agradecimento. Nós somos tão ingratos pelo nosso pouco, tão ingratos pelo que Ele nos dá, que a gente só quer. O ser humano é assim. Mas a Bíblia vai dizer que quando Ele distribui aquele cesto para os discípulos, e começa a distribuir para aquela multidão, a Bíblia vai dizer que alimenta toda a multidão e ainda sobra 12 cestos cheios. A sobra de Jesus, cheios. Que a palavra está dizendo é que o Senhor tem para você, é para transbordar. Só que a gente não sabe abençoar e não sabe agradecer. Como que é receber? Se a gente só reclama o pouco que tem. Como é que é? Se a gente é infiel no pouco, por que a gente quer que o Senhor coloque a gente no muito? Porque se a gente é infiel no pouco, a gente é infiel no muito. Agora a palavra fala, se a gente for fiel no pouco, no muito Ele nos colocará. Abençoa o que você tem. Jesus, Ele alimenta toda aquela multidão. Agora Ele fala para os discípulos, atravessa para a outra margem, vão se adiantando. E os discípulos, Senhor, o Senhor não vem? Vão se adiantando. Ele fala assim, só vou despedir a multidão. Só que os discípulos entram no barco e começam a navegar, e cadê Jesus? E cadê Jesus? E vai indo. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele sai do meio da multidão, Ele abençoa e fala assim, não, agora eu preciso ter um momento com o meu Pai. A Bíblia vai dizer que Ele vai para o monte, ter um momento de intimidade com Deus. Se até Jesus tinha que ter um momento de intimidade com Deus, porque eu e você muitas vezes não temos. Nós somos mais que Jesus? Quem é mais que Jesus? Levanta a mão aí. Porque nenhuma criança levantou. E por que a gente não tem que ter? A intimidade com Deus é o alimento. A conversa com Deus é um alimento. O momento com Deus é um alimento. Aqui é um momento que a gente vai vir para adorar. Aqui é um momento que a gente veio para clamar, para orar, mas é uma coisa coletiva. Por isso que é igreja, é um corpo. É um corpo que a gente veio para fazer um culto para Deus.
Só que é no momento de intimidade, só você e Deus, que você se rasga. É no momento que só você e Deus que vai falar: Senhor, eu pequei. Você vai contar seu pecado, titi por titi. Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei. Você vai se rasgar e falar: Senhor, você precisa, é necessário, e maior vencedor é este. A Bíblia vai dizer sobre 2 homens. Jesus vai contar isso. 2 homens. Os 2 sobem no monte para orar a Deus. Um começa a bater nos peitos: Senhor, obrigado porque eu sou homem reto. Olha a oração dele. Obrigado porque eu conheço os teus mandamentos, sigo os teus mandamentos. Obrigado, Senhor. Obrigado por eu ser tão reto. Agora o outro era falho e pecador. A Bíblia vai dizer que ele se joga no chão, começa a rasgar as suas vestes, começa a clamar, a gritar: Senhor, perdoa, Pai. Joga a sua testa na terra e começa a falar: Senhor, perdoa, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Eu pequei, Senhor. Eu errei, Senhor. E Jesus vai fazer uma pergunta: quem dos 2 saiu vitorioso daquele monte? O pecador. Aquele que subiu, os outros apontando: ó, está subindo um pecador. Mas ele teve vitória ao pedir perdão para o Pai. O Pai se agradou mais daquele que pediu perdão do que aquele que só foi lá bater nos peitos e se achar alguma coisa. É necessário ter um momento de intimidade, se rasgar verdadeiramente com Deus. Culto é lugar de adoração. Venha alegre, venha agradecer. E a Bíblia vai dizer que Jesus está lá, no momento de intimidade com o Senhor. Como eu falei antes, né? Seu primo tinha acabado de falecer, brutalmente assassinado. E ele está lá falando com o Pai. Agora era o momento que ele queria. E a Bíblia vai dizer que agora os discípulos estão lá. Só que veio o quê? A tempestade. A Bíblia vai dizer que os ventos eram contrários, porque quando os ventos sopram contrário na nossa vida é só por Deus. A gente acha que não vai aguentar. Os discípulos eram homens treinados na pesca, mas eles também temeram. Se eles temeram, imagina nós, quando chega o vento e a tempestade. Eles começaram a achar: nós vamos morrer aqui, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Cadê Jesus? Porque uma coisa é quando você está olhando e está Jesus do lado. Outra coisa é você estar olhando e não está vendo Jesus. Sabe o que é isso? É quando você está orando e não tem resposta. É quando você vem no culto: Senhor, fala comigo. E você: Senhor, mas o Senhor não falou comigo. Parece que o céu está fechado e o Senhor não quer mais falar comigo. O que está acontecendo? Mas o Senhor também trabalha no silêncio. O Senhor, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ou seja, Ele tem poder para tudo. Ele está em todo lugar e Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Então, todos os momentos nós estamos com Deus e agora o barco está lá. Ó. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O discípulo atemorizado. Só que Jesus, Ele é homem da hora certa. Não se adianta, não se atrasa. O Senhor, Ele chega na hora certa. E muitas vezes Ele permite a gente chegar em situação que a gente acha que vai morrer. Senhor, vou morrer! Para poder nós reconhecer o quanto nós precisamos dEle. Como já foi falado aqui no início. E a Bíblia vai dizer que na hora certa, no momento certo, está vindo um homem andando por cima do mar. Está vindo um homem andando por cima do mar. E os discípulos estão olhando e falando: é um fantasma, é um fantasma. Não, é Jesus. E Jesus, já acalmando, me adiantando, Jesus vai falar assim: ó, não temas, eu estou com vocês. E todo o tempo, Jesus não estava ali naquela situação, mas em todo o tempo Jesus estava com eles. Só que faltou o quê? A fé. O Senhor está com nós através da fé. E a Bíblia vai dizer que ainda no meio daquela tempestade, aquele vento, tem um homem ousado. Dos 12 discípulos, para mim, na minha opinião, o mais ousado, Pedro. Pedro, ele vai falar assim: Senhor, se é tu, me permite aí ter contigo? Andando por cima das águas. Ou seja, o Senhor, Jesus, Ele podia andar por cima das águas, porque quem fez o mar? Ele. Quem fez a terra? Ele. Quem fez o sol? Ele. Ele podia dar ordem a tudo, Ele faz tudo, Ele pode. Agora a gente vê um homem comum querendo viver um sobrenatural. Quer viver o sobrenatural de Deus? Seja ousado. Ousadia de crente é o que falta no dia de hoje. Eu ia até falar uma palavra meio, não vou nem falar, mas tem crente mole, que só misericórdias no dia de hoje. Crente ousado, corajoso, falta muitos. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele desce. De todos os discípulos, é o único que eu vejo ele andando por cima do mar.
O único que andou. A Bíblia é bem clara, fala assim, Pedro andou por cima do mar e foi até Jesus. Só que, indo, sentiu o vento forte e começou a afundar. A fé dele foi até certo ponto. Mas quando o vento soprou um pouquinho mais forte, que ele tirou o foco, a partir do momento, meu irmão, que você perde o foco, a partir do momento que você perde o foco no seu ideal, as coisas começam a desandar. E Pedro começa a afundar, mas tem alguém para ele clamar. E ele começa a clamar, mesmo falando assim, eu perdi o foco, mas eu vou clamar. Quantas vezes a gente não está perdendo o foco e não está clamando? Sabe para quem a gente gritar, sabe quem buscar, e não grita. E Pedro começou a gritar, Senhor, salva-me! Um grito. Jesus foi, pegou na mão dele e trouxe à tona. Vem Pedro, vem. E voltaram para o barco. Como voltaram para o barco? Você acha que Jesus levou ele pelo colo? Não, voltaram os dois andando para dentro do barco. E agora com Jesus já dentro do barco, acalmou o vento, acabou a tempestade, porque Jesus está no barco. No fim da história, atravessaram e chegaram na outra banda. Ou seja, não importa o vento, não importa a tempestade, a palavra de Deus se cumpre. É que a gente tem medo do que vai acontecer no meio. A gente costuma ouvir a promessa. Só que o que vai acontecer até se cumprir a promessa, a gente não presta atenção. E vai vir. Vem vento, vem tempestade. E quando a promessa é grande, ainda que é pior ainda. Quero colocar um louvor aqui. Glória a Deus. Se colocar de pé, igreja, amém? Vamos encerrar com louvor. Deixa eu pegar o nome dele aqui, em nome de Jesus.